Estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só é possível graças à galerinha que nos apoia lá no padrim.com.br/TH Show. Hoje, meus queridos usuários, começamos por aqui o que será uma série mensal sobre cannabis medicinal. É verdade, no último dia 20 de abril, 20 do 4 e 20, estreei na bancada de um novo podcast chamado Santa Cannabis, junto com o jornalista Marcos Bruno, para falar sério sobre o tema de cannabis medicinal. Mas conversando com o Nhoque e com o pessoal da própria Santa Cannabis, ficou decidido que esse projeto devia ser maior. Decidimos juntos então lançar o Santa Conversa aqui no TH Show, esse trabalho que será feito em equipe e que deverá ser publicado mensalmente de agora até o final do ano. Então, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Igor Seco e comando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bem, Marcelo Nhoque? Tudo ótimo, Igor Seco. Tudo maravilhoso e empolgadíssimo, né, cara? Pelo menos uma notícia boa teremos, que é levar informação de qualidade para os nossos ouvintes. A gente já tentou, né, levar informação de qualidade, só que agora o negócio é sério mesmo. Agora é uma vez por mês, ao menos, teremos o pessoal da Santa Cannabis aí produzindo esse conteúdo irado junto com a gente. Estou ansioso, Igor Seco. Exatamente, Marcelinho aqui. E o objetivo aqui, cara, é trazer o pessoal da associação, trazer médicos, advogados, bater um papo e informar a galera, porque é um momento importante, né? E como você bem sabe, como você já viu, querido usuário, o episódio do TH Show de hoje, ele tá um pouquinho diferente. Primeiro, porque ele tá saindo numa quinta-feira, né? É loucura, 3 TH Show na mesma semana é algo novo pra gente, não sabemos o que esperar, não sabemos o que vir por aí. E segundo, porque hoje temos a honra de receber este homem que impõe respeito, o cara que já deu uns gritos na cara do ex-presidente da Anvisa, Marcelinhoque. É isso aí. Pedro Sabacialskis, o nome por trás da Santa Cannabis Medicinal. Seja bem-vindo, Pedro, tudo bom? Fala, Igor Seco, fala, Marcelo Nhoque. A honra é minha de estar aqui com vocês, dividindo esse espaço canábico, criativo e pra frentex aqui com a galera. E é uma honra estar aqui com vocês, meu. Aí sim, a honra é minha, a honra é nossa, cara. Isso aí, meu amigo Pedro. Primeiro, eu acho que você já denunciou aí um pouco a sua idade, porque você já chegou falando pra frentex, né? Não é uma gíria muito atual, eu diria. Mas eu gostaria que tu se apresentasse pra gente, fale um pouco de você, o que você faz, onde é que você mora, qual é o seu grande objetivo nesse planeta, meu querido Pedro. Bom, então, Igorinho, aqui eu me chamo Pedro Luiz Sabacialskis Pereira, eu venho de São Paulo, moro em Florianópolis há 32 anos e sempre mexi com transporte, sou do ramo de transporte, trabalhava com transporte de cargas, principalmente motoboy, e com sindicato de motoboy e sindicato de transporte durante 20 anos. Hoje ainda tenho uma ligação com o ramo de transporte, mas eu caí de cabeça nesse mundo da cannabis porque o universo me chamou para uma causa que foi além dos meus interesses pessoais, mas foi uma causa dos meus interesses cíveis e de cidadão, levar para todo mundo a informação que a cannabis, ela é curadora, ela é uma erva terapêutica e todos precisam saber disso. Excelente, cara. E eu quero que você apresente também o que é a Santa Cannabis Medicinal, né? Como ela surgiu, o que é esse projeto. Eu quero que os nossos usuários entendam o que é uma associação nesse sentido. Bom, a Santa Cannabis, ela nasceu com o intuito de proteger as pessoas que tinham indicação para o uso de cannabis medicinal, mas que não tinham condições de importar, porque até outro dia até importação era crime. Hoje já se pode importar, mas mesmo assim a burocracia e os custos são muito altos, desde a consulta até a importação, agora ainda mais com o câmbio subindo, com essa crise planetária, econômica e de saúde. Então a gente, antes de ter tudo isso, já era difícil. Agora que melhorou um pouco, talvez, a entrada do produto internacional, mas as condições continuam muito difíceis devido a tudo o que está acontecendo. Então a Santa Cannabis nasceu com o intuito, primeiro de proteger esses pacientes que tinham indicação para o uso. Alguns já plantavam em casa, outros conseguiam para o mercado legal, outros pediam para amigos trazerem do exterior. E de certa forma todas essas três frentes
substâncias eram proibidas e a gente precisava se proteger legalmente, e a gente resolveu formar uma associação para se proteger legalmente. Esse trabalho começou por causa da minha avó, que a gente deu o remédio contra a lei na desobediência civil, teve um resultado significativo, claro, amparado por um médico, na época do Dr. Pedro Pierro, e com o apoio da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal de Fortaleza, Abracan, do Thomas Gitter e do Marcos Goraev. E aí a gente viu a força da cura e os resultados de qualidade de vida eram tão grandes que a gente viu que as pessoas começaram a procurar e queriam se associar, e como fazia, e uma coisa foi levando a outra. A gente começou a divulgar informações referentes a resultados, vídeos, links, matérias internacionais, que também é um propósito da associação, levar informação. E aí uma coisa puxou a outra. Hoje a gente atende 300 pacientes. A associação ela tem 3 pilares fundamentais, que é primeiro o acolhimento do paciente, o segundo é a questão de arcabouço médico e jurídico, então dá toda assistência médica e assistência jurídica de proteção para esse paciente, e a terceira é informação, levantar o debate, fazer a discussão em todos os meios, em todas as fases, principalmente aonde existe resistência sobre esse assunto, Igor, em Oquerá. Irado. Ô meu, quando tu começou, beleza, tu começou basicamente pra tentar ajudar a senhora sua avó, né? E como foi pra fundar a associação, cara? Tu deve ter enfrentado problemas com a justiça desde o começo. Quem foram os teus aliados pra começar isso aí, cara? Porque tu provavelmente não começou sozinho, né, Pedro? Que é uma tarefa árdua, né? Olha, não foi fácil, mas também não foi difícil. Bom, primeiro a gente procurou parceiros que pensavam como a gente, que tinham alguns casos parecidos com os nossos, e juntamos 6 pessoas, né? Que hoje é a diretoria da associação. A Raquel Chiran, que é a vice-presidente, que é a Júlia Haas, que é a nossa coordenadora e faz o acolhimento, o Pedro Henrique, que é diretor de produção, a Ana Paula Martins, que é a nossa contadora e cuida de toda a parte administrativa, o Jefferson, que é nosso psicólogo. Então começou com esse grupo, e depois aí veio o Marcos Bruno, que cuida da parte de jornalismo e geração de conteúdo, mídias, relações com o público, com relações públicas. Aí depois veio o Dr. Tobaldini, que é o nosso médico. Bom, aí vai agregando pessoas do bem que pensam como a gente. Hoje a gente está com um grupo, eu acredito, de mais de 20, 25 pessoas nos ajudando a trilhar esse caminho, que nos pareciam muito mais difícil, mas por força dos resultados que a cannabis traz e por força do tema relevante que ela se tornou, fez com que a gente conseguisse juntar pessoas bem legais e ter uma estrutura bem robusta para enfrentar todos os preconceitos que advindos dessa briga aí, né? Cara, a Santa Cannabis, ela tá com quanto tempo de vida nesse momento? A Santa Cannabis, ela nasceu no dia 16 de janeiro de 2019, então ela tem aí 1 ano e 3 meses, por aí. 1 ano e 3 meses, por aí. E quando foi que tu percebeu que era hora de entrar de cabeça nesse universo, cara? Foi antes de fundar a associação? Foi de uma experiência muito, muito mais anterior a isso? Ou quando que foi, tipo, o ponto de virada ali, que tu falou, mano, esse é o momento, eu tenho que fazer isso, é o grande legado que os Sabalcialskis vão deixar pra... Então, eu sempre tive, desde jovem, acredito que muita gente, apesar de esquecer com o passar do tempo, sempre teve contato com a cannabis, ou alguma vez na vida teve contato com a cannabis, e eu morando em Floripa, pegando onda, então nunca tive problema com a cannabis, eu sempre tive uma relação muito positiva com ela, mas eu também não imaginava que a questão medicinal dela fosse tão forte, fosse tão radical, que ela mudasse tanto o comportamento e a qualidade de vida de pessoas de doenças graves, né? E aí, quando eu decidi realmente me jogar de cabeça, foi quando eu vi os resultados da minha avó. Os resultados da minha avó apareceram assim no 3º dia, muito significativos.
uma semana depois a minha avó começou a ter uma vida normal, pra quem tem Parkinson, começou a cozinhar, diminuiu as tremedeiras, parou de babar, uma série de melhores. Eu falei, opa, não pode ser, ela tá 8 anos com um médico caro, com remédio caro e não resolve, e a cannabis em 3 dias fez isso. Então ali foi um choque, e ali veio essa força, falou, não, todo mundo precisa saber disso, e a gente precisa espalhar essa notícia. E como eu te falei anteriormente, a gente começou e foi tudo muito rápido, né? A gente tem 1 ano e 3 meses só, mas a gente já tá atendendo 300 pacientes, mais de 20 colaboradores, uma base de apoio em São Paulo, uma base de apoio no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, e outras cositas mais aí que estão por vir. Então, eu acho que não foi só o nosso trabalho, nossa equipe é muito boa. A ideia de se jogar de cabeça foi como eu te falei, mas não depende só de mim, depende de toda a equipe. E também por causa do momento da cannabis no mundo, né? É o momento da cannabis, e eu acho que a cannabis ainda vai sair dessa crise como a queridinha e a salvadora, e a que vai ajudar, talvez não só no tratamento, mas na economia, né? Eu acredito muito nisso. Ah, também. E com razão, vai sair a queridinha com mérito, né? Porque é verdade, cara. Com mérito. Ô, Pedro, tu citou o caso da tua avó, né? Que teve uma melhora muito rápida e significativa pra ti, pros teus familiares e pra ela, né? Qualidade de vida é indiscutível, né? Se ela tava há anos sendo tratada com médicos e com remédios convencionais e até então não tinha melhorado a condição dela, e com 3 dias usando a cannabis já foi vista a diferença. Imagina pra vocês, né? A qualidade de vida, né, cara, de toda a família. Tu tem a Santa Cannabis hoje, tu falou que tem umas 300 pessoas sendo tratadas com vocês aí, e tu tem outras histórias, cara, de pessoas assim, que não tinham perspectiva de melhora na medicina tradicional e em pouco tempo... Cara, tem história. Tem história toda semana, tem uma nova, assim. Mas a gente tem histórias de todos os tipos. A gente tem história desde o preconceito de pai que deixou de dar pro filho e viu a melhora do filho, a mãe deu escondido, viu a melhora do filho e quando soube que era cannabis pediu pra parar de dar, mesmo vendo a piora do filho na sequência. A gente tem pessoas evangélicas que fizeram o cadastro, conversaram com o psicólogo e por serem evangélicos a gente achou que não ia ir pro tratamento, foram pedir a opinião do pastor e o pastor disse sim. Então são surpresas do contexto social que nos surpreendem, né? Mas esses são casos assim mais, como eu posso dizer, curiosos, né? E aí você tem casos mais dramáticos de pessoas, por exemplo, tem uma moça com fibromialgia que ela ia 2 a 3 vezes no plantão da UPA no bairro Campeche aqui de Floripa, e que agora, depois de 45 dias, ela passou 45 dias sem ir nenhuma vez e mandou uma mensagem agradecendo. Foda. Então, quer dizer, são relatos assim, mães que pararam de ter filhos com convulsões, mães que chegam aqui na porta. A gente fez um evento aqui, um mutirão, e uma mãe chegou aqui era para 10 pessoas, tinha fechado 10 pessoas de consulta. E uma mãe chegou aqui com cadeira de roda pedindo ajuda, nos pegou de surpresa e falou, só vou embora quando for atendida. E aí você fala, puxa, cara, você vê a força no olhar dessa mãe e fala, não tem como não atender. Conversamos com o médico abriu mais um espaço e tratou. Então tem casos todos os dias e casos que e são esses casos que fazem a gente falar, pô, estamos no caminho certo, galera. Foda, cuidado, cara. Deve ser emocionante ver isso de perto, tá ligado? Lidar com essas pessoas que estão buscando ajuda. Eu queria perguntar pra ti, cara, como que é o processo pra conseguir esse remédio com a associação? A gente tá falando do óleo, né? Do extrato do óleo que a pessoa vai usar pingando na língua, enfim. E como que é o processo para conseguir esse remédio? Quem é que fabrica? Vocês dão um jeito de importar mais barato? Como que a associação faz essa ponte para medicação chegar até o paciente? Começa no acolhimento, a pessoa entra em contato nos canais pelo site, e-mail, telefone, Face, Instagram, e
é feito acolhimento, uma anamnese social e médica com a nossa coordenadora Júlia. A Júlia coleta essas informações e passa para um psicólogo. O psicólogo, em cima dessas informações, determina se aquela família está preparada para ir para o médico ou se a família tem que passar por uma conversa em grupo. Se for uma família muito fechada, uma família muito quadrada, caretona, a gente faz um trabalho junto com o psicólogo em grupo para ver se aquela família não vai ser um problema, porque não adianta, a pessoa tem que estar afim de fazer o tratamento, tem que saber que aquilo ali precisa de resultados, precisa fazer um acompanhamento de resultados, precisa fazer um acompanhamento médico, e às vezes dentro da família sempre tem alguém com alguma restrição, ou o próprio paciente está com restrição porque é mais velho, tem a cabeça fechada. Então as famílias que estão já com a cabeça mais aberta vão direto pro médico, as que não passam pro psicólogo. As que vão pro médico, elas já estão caminhadas ali com a doença, então a gente direciona de acordo com a doença pro especialista que a gente trabalha. Hoje a gente trabalha em Floripa com 2 e com o Brasil aí mais de 23 cadastrados. Caramba, bastante médico, cara. O médico faz essa análise, receita o remédio, e ela tem a opção ou de importar, ou a opção de plantar, ou a opção de comprar no mercado paralelo. Hoje tem bastante. Então a associação, se ela quer importar, a associação faz a importação. Se ela quer plantar, a gente pode ajudar dando algumas dicas de plantio, informando algumas genéticas específicas para tipo de doença, e também encaminhando ela para o HC, para o habeas corpus, em parceria com um grupo de advogados que a gente tem. E aquela que vai pro mercado paralelo, a gente tenta indicar jardineiros da nossa confiança, que a gente conhece o trabalho, para que evita aí o risco de cair na mão de um aproveitador ou de um óleo de má qualidade. Então é assim que a gente direciona os trabalhos, um acompanhamento de resultado junto com o médico. Então o médico faz algumas alterações também para medicamentos, óleos com mais CBD ou com mais THC ou meio a meio, em cima dos resultados que está gerando naquele paciente. Então é um trabalho bem complexo, mas quando você tem um time que tem uma comunicação efetiva e que está regrada e baseada em uma conduta interna de trabalho, isso gera resultado. Por isso que a gente está chegar nesses 300 pacientes, e todos eles com índice de aproveitamento. A gente está com índice de aproveitamento de 75% hoje. Todas as pessoas que começaram, 75% tiveram resultados positivos e continuam com o tratamento. 25% não tiveram, diria que 24,5% não tiveram resultado nenhum, e 0,5% não se adaptou ao remédio, ou teve um efeito colateral que não gostou, baixou a pressão ou deixou muito agitado. Então, se você for ver em números de resultado, é um resultado muito bom e com efeito colateral muito pequeno, porque se trata de uma droga natural, de um medicamento natural, onde o nosso corpo consegue sintetizar ele e botar para fora, ao contrário de muitos produtos químicos que ficam anos no nosso corpo, que o corpo não consegue colocar para fora porque são verdadeiros ETs dentro do nosso organismo, né, que são os remédios alopáticos. E quais são os efeitos colaterais que as pessoas têm, Pedro? Eu poderia perguntar se é fome e um pouquinho de preguiça, fazendo uma piada, mas eu acho que é isso mesmo, né? Boca seca, olho seco, às vezes uma pressão baixa, pessoas de mais idade, pressão baixa. Algumas, quando tem um poder de THC um pouco mais alto, ficam agitadas, dificuldade para dormir, quando tomam, superam a dose antes de dormir. É importante saber que as doses são individuais, então as pessoas começam geralmente com 1 a 2 gotas 3 vezes ao dia, e de acordo com a prescrição médica, ou ela aumenta ou ela diminui, ou de manhã ela toma 2 e à noite ela toma 3, ou de manhã ela toma 3 e à noite ela toma 2, mas isso quem receita. A posologia é feita pelo médico, né? No caso hoje o Dr. Tubaldini, que trabalha com a gente, o Dr. Fábio Liambi, que são ligados diretamente à associação, onde a gente troca muita informação, mas tem esses efeitos colaterais, mas são pequenos. Dormiu, zerou, e mesmo o efeito colateral tá fazendo bem. Às vezes tem aquele efeito colateral porque justamente tá colocando o sistema endocannabinoide em dia, né? Sim, mas não tem nem comparação, né, com os efeitos colaterais
Não, né? É você sair, sei lá, de um remédio que te causa incontinência urinária pra um que te dá sono. Exato. Então, né, outra maneira de abordar o próprio problema, sei lá. No caso da minha avó, Igor, só fazendo um parênteses, no caso da minha avó começou a tomar um pra tremedeira, aí ela começou a ficar com dificuldade em locomoção, aí depois ela tomou um pra melhorar na locomoção, deixar ela com as pernas mais rígidas, ela começou a dar incontinência urinária. Aí da incontinência urinária começou a deixar babar, ou seja, cada um que curava a doença anterior causava uma nova. E aí isso me parece que vai por contra a medicina, né? Então, ponto contra. Mas era só um adendo mesmo, só uma observação. O CBD e um leite condensado, tu resolve tudo, cara. É mais ou menos isso. Eu não sei se leite condensado eu tiraria desse kit, mas tudo bem. Tu citou outras coisas ali na tua resposta, cara, sobre o acompanhamento, sobre estar havendo meio que uma pesquisa para provar o resultado do remédio nos pacientes, né? Tanto que tu chegou ao número ali de 75% das pessoas aprovaram e estão utilizando até hoje a cannabis como remédio. A associação, ela acaba fazendo parte de outros tipos de pesquisa em torno da cannabis, cara? Há alguma espécie de levantamento de dados em outro sentido, para a gente em algum momento conseguir entender o cenário da cannabis no Brasil, e isso é feito de alguma forma pela associação? Não, a associação ela trabalha com os dados dela, né? Mas tem uma federação saindo, a FEBRACAN, Federação Brasileira de Cannabis Medicinal, que é a união, a junção de todas as associações que existem no Brasil. Hoje a gente já está perto do número de 30 associações, cada uma tem o seu perfil, cada um tem a sua forma de trabalho, cada um trata um número X de paciente. E aí agora a gente está tentando padronizar, fazer com que esses números e essas informações sejam compiladas e padronizadas para que nos dê respaldo para a gente levar no Congresso Nacional, no Senado Nacional e discutir as realidades e não as mentiras que envolvem a cannabis. A gente tem hoje, o know-how brasileiro está na mão das associações. As associações cuidam de mais ou menos 10 mil pacientes na desobediência civil, proibidas de fazer pesquisa científica, proibidas de sentar na mesa para discutir o modelo de regulamentação. Então, hoje eu acho que o grande desafio é fazer com que essas associações estejam embaixo desse guarda-chuva da federação, falem a mesma língua e imponham o respeito que a gente tem perante ao governo federal, tanto executivo quanto legislativo. Entendi, cara. Pedro, tu citou, no começo do ano tu participou aqui tu foi uma das pessoas que deu um recadinho pra gente começar o ano lá no Tega Show, e agora tu já citou algumas vezes também a desobediência civil, e eu acho esse termo muito gostoso de ouvir, e talvez as pessoas não saibam direito o que isso venha a significar, né? Porque as associações de cannabis medicinal no Brasil têm que trabalhar dessa forma, né? Pra conseguir algum resultado. Tu pode explicar para os nossos usuários o que vem a ser isso? Marcelinho, que eu vou explicar os ouvintes não sabem que algumas semanas atrás a gente conversou e você deu o melhor exemplo de desobediência civil que eu já ouvi. Desobediência civil é justamente aquilo que você faz ao seu favor contra as regras mal feitas que estabelecem as leis. Então, por exemplo, a partir do momento que você tem um presidente mandando ir pra rua, dizendo que não tem problema ir pra rua, que pode ir pra rua em plena pandemia e as pessoas não vão, isso não deixa de ser uma desobediência civil. Ninguém vai respeitar uma regra que bota em risco a sua própria saúde. Então, um exemplo que eu achei muito legal, muito atual. E é isso, o que a gente faz é o seguinte: não adianta você vir aqui me dizer que cannabis faz mal e liberar para uma empresa estrangeira a importação, porque isso não é verdade. Então, se eles podem plantar e exportar para o Brasil, eu, brasileiro, que tenho uma doença, que tenho um terreno e que tenho acesso à semente, vou plantar, vou fazer desobediência civil, porque em primeiro lugar vem a minha saúde e não o que o presidente ou o que a lei determinou. Então, quer dizer, o direito à saúde, ele é o direito à saúde. A gente não está falando de um remédio químico, com uma composição química que a gente não sabe quem fez de onde veio. Não, a gente está falando de uma planta no
cultural que é consumida há 5 mil anos, que foi motivo de já muita guerra, já foi produto da economia forte dentro da economia no passado, e que por motivos inúmeros aqui, que se a gente for discutir vai ficar muito tempo, que passa desde o motivo capital ao motivo racista e de subordinação, de querer controlar algumas massas, como a massa de trabalho negra e mexicana, latino nos Estados Unidos, e também os interesses da Lycra e da Dupont referente à fibra de cânhamo, e também dos laboratórios químicos industriais que tiraram algumas décadas atrás os boticários do mercado, que agora voltaram com força totais, que são as farmácias de manipulação, as farmácias magistrais. Então, quer dizer, uma mentira você consegue esconder por um tempo, mas não a vida toda. Então, a maconha durante 5 mil anos foi usada. A gente esconde os benefícios dela há uns 50, 60 anos. Então, quando você pratica uma desobediência civil, ela já gera um questionamento. Agora, quando você pratica uma desobediência civil, falando de saúde, de uma planta que cada dia sai mais pesquisa científica dizendo que ela faz bem, a gente vai fazer sim, vai fazer de nariz em pé, porque ninguém está fazendo crime, ninguém está cometendo crime, ninguém está fazendo nada errado. E outra, a gente está tratando pessoas que o governo não trata. Se essas pessoas vieram nos procurar, vieram procurar uma associação, é porque elas não conseguiram ajuda no governo, não conseguiram ajuda no sistema de saúde, não conseguiram lugar nenhum. O único canal que elas acharam para conseguir ajuda foi a gente. E desobediência civil, eu prefiro a nossa do que a que está acontecendo hoje com o Covid. É isso aí. Meu amigo. Mas assim, a desobediência civil, ela acontece quando há respaldo, né? Não adianta eu dizer, eu preciso pra minha dor de cabeça, eu vou plantar aqui, deu e pronto. Meio que eu não vou conseguir me defender de nenhuma maneira caso, sei lá, um dia a polícia entre na minha casa, né? Exatamente. Aí você vai ter um problema, porque aí vagabundo ou qualquer outro maconheiro, traficante, qualquer outra coisa. Você tem que ter o respaldo jurídico, principalmente médico. Então você tem que primeiro ser realmente um paciente e tá tendo um acompanhamento médico, tá tendo resultado, tem como provar os resultados, tem como provar que o que você está fazendo pro seu benefício de saúde, e junto com isso um advogado que possa fazer o seu habeas corpus para que você possa plantar na sua casa sem o risco de ser preso, como já hoje há 60 HCs impetrados pelo Brasil, muitos pela reforma às drogas e de outros advogados também, dando esse direito à pessoa cultivar para o seu próprio remédio. Eu lembro que uma vez a gente conversando, você me falou de um caso de um pai que estava produzindo remédio para a filha, né? E ele, se não me engano, chegou a plantar em casa, alguma coisa do tipo, e ele acabou indo para cadeia por isso, né? Sim, esse caso é um caso bem recente, inclusive, daqui de Floripa, de Santa Catarina. A associação, a advogada Raquel Chiran da associação está acompanhando diretamente esse caso. É um pai que fabricava prancha de surf e trabalhava com pranchas de surf, e a filha tem epilepsia, se eu não me engano, eu não sei a doença, eu tenho medo de errar aqui, e ele não conseguiu o remédio e ele comprou no desespero, sabendo que dava resultado, já tinha feito um teste, no desespero ele comprou um prensado, um torrão de prensado, fez o próprio óleo da filha e manteve assim, continuou fazendo. E um dia invadiram a casa dele, acharam aquele material ali do prensado, de fazer óleo e tal, e enquadraram ele como traficante, né? E aí você cria dois problemas. Você tem um problema pro pai e um problema gigante pra filha, que vai ficar sem a manutenção do remédio. Então é uma forma grotesca de se resolver um problema. Aliás, de não se resolver, de duplicar o problema. De criar problemas, né? De criar problemas. Além da saúde das pessoas que está sendo beneficiada, a economia, o SUS tem uma economia, né, cara? Porque desafoga, imagine o trabalho das associações ajudando pessoas e tendo resultados, cara. São pessoas que não estão na fila do SUS esperando um tratamento que vai, além de possivelmente... Eu acho que o
ponto, né, Nhoque, também, é que, vamos dizer, tem uma pessoa X, ela tem epilepsia, tá tomando lá seus 10 remédios todos os dias, que são bancados pelo SUS. Aí o SUS tá desembolsando uma grana lá de, tipo, sei lá, 30 mil reais por mês só pra aquela pessoa, saca? Se ela plantar em casa e tiver uma planta, ela vai ter esse tratamento de graça, tá ligado? De uma forma muito menos avassaladora pro organismo dela. E, tipo, vai ser benefício pro paciente, vai ser benefício pras contas do SUS, saca? É meio que... sei lá, eu só fiquei brabo e eu perdi o argumento, mas... Vai ser benefício pra todo mundo, menos pro político que precisa de verba pra campanha. É isso aí. Pra esse não vai ser bom. O Igor Seco ficou transtornado, tanto é que usou a palavra avassalador, cara. Eu nunca vi o Igor usar. Depois eu que sou velho, hein, com papel técnico. Porque é uma loucura. Ô, Pedro, tu falou sobre a economia, né? O trabalho da maconha economicamente falando. E o Líbano recentemente liberou, né? Pra tentar dar um impulsionamento econômico no país, e estima-se que por ano adicionarão 1 bilhão às contas públicas só vendendo maconha medicinal, né? E o Líbano perto do Brasil é muito pequeno, cara. O Líbano tem 10 mil quilômetros quadrados, enquanto o Brasil tem 8 milhões. Imagina se a gente começasse a plantar, né, cara? Ia ser muito bom. A gente tá falando aí, tem duas curiosidades sobre o Líbano. Uma que é o tamanho deles, e outra que é a cultura deles, que não permite direito o uso de álcool. Proibido. Então, quer dizer, quando você vê um país do Oriente Médio que tem as regras de morais e cívicas frente à droga muito piores do que a nossa, fazendo isso, e a gente aqui, a gente não fez ainda por puro interesse mercadológico internacional, porque a gente tem tudo para fazer. E aliás, essa crise vai ser, a gente já falou isso, mas ela vai viabilizar a representação da cannabis. Ela vai ser a grande salvadora da economia. E claro, não estão pensando, na verdade, na saúde mesmo. Os administradores, nossos governantes não estão pensando. Eles estão pensando na parte econômica deles agora, mas daqui a pouco vai precisar pensar nessa parte econômica e voltar esse poder econômico pro Brasil, porque não tem como controlar. O que a indústria farmacêutica precisa entender é que não dá para competir com uma planta que nasce no quintal e que precisa ser do seu efeito entourage, não pode ser separado, os princípios ativos não podem ser separados. Então, quer dizer, eles vão ter que rever o conceito, porque nessa crise, eu doente, não tenho condição de importar, com o câmbio do jeito que está, com a questão logística difícil, com algumas empresas com produção diminuída, o remédio automaticamente para chegar no Brasil, produzir aqui, ele vai chegar na forma muito caro, e eu, sabendo que eu tenho terra e que meu vizinho ali fuma maconha, ou meu sobrinho, ou um amigo distante fuma maconha, e se eu pedir para ele vai me dar uma semente, eu vou plantar na minha casa e resolver, você não tem como competir, a indústria não tem como competir, e o governo não tem como fiscalizar, você vai ter que ir na casa de todo mundo avestando. Então, quer dizer, não adianta você dar murro em ponta de faca, o governo dá murro em ponta de faca, as empresas dão murro em ponta de faca, se você não rever o plantio nacional, as pesquisas nacionais, a cadeia produtiva, respeitando a característica de cada estado, de cada região, e fazendo uma integração dessas políticas de desenvolvimento canábico, tanto no medicinal como no industrial, na questão do prêmio, como no recreativo, para acabar com o narcotráfico. Eu acho que é uma cadeia que precisa ser de suplemento. Temos que ter urgentemente um núcleo nacional de cannabis, um observatório nacional de cannabis, onde a gente possa chamar integrantes da sociedade, cientistas, pesquisadores, médicos, juízes, advogados, associação, empresa, governantes, secretários, governadores, e discutir a sério a grande possibilidade que nós temos de ser um grande produtor, não só produtor de agro, mas produtor de pesquisa e produtor de saúde, desafogando o SUS, como você falou em off agora há pouco. Aproveitando que a gente estava falando um pouco de economia, que a gente falou do Líbano e tal, estamos aqui abordando a cannabis, é uma planta, né? É literalmente ter a semente, ter a terra, ter o sol, misturar tudo isso e esperar crescer, né? Não tem muito segredo, né? É tipo deixar a natureza
fazer seu serviço, né? Sabendo disso, como que tu enxerga a participação de grandes empresas fabricando remédio, né, num cenário desse, assim? Porque a gente sabe que muitas vezes os remédios vão chegar muito mais caros do que você simplesmente fazer a manutenção de uma planta, né? A indústria farmacêutica está correndo atrás do prejuízo, né? Porque ela não observou o poder dessa planta no passado e daqui a pouco a força da planta veio com tudo nos 4 cantos do mundo, com tratamento, com pesquisa. Israel saiu na Canadá, Estados Unidos e tal. Só que o que acontece? Quando descobriram que essa planta, na minha opinião, né? Que essa planta faz tão bem à saúde que quando ela regula o endosistema endocrinóide, ela regula a saúde de forma geral. Esses caras perceberam que eles iam ter que entrar nesse mercado até para ter um controle da situação, porque senão não é uma questão de perder só o mercado da cannabis, é questão de perder mercado de outros remédios que vão ser abolidos por causa que a cannabis vai dar resultado que esses remédios não estão dando. Então, quer dizer, eles não estão lutando somente contra a cannabis, eles estão lutando para sobreviver num onde as pessoas buscam cada vez mais remédio natural, cura natural e menos químico. A gente teve aí um aumento de autismo na última década impressionante. A gente teve um aumento de Alzheimer e Parkinson impressionante. Então, quer dizer, de câncer, um aumento gigantesco nos últimos tempos. Então, quer dizer, a gente sim, as pessoas estão entendendo, estão começando a entender que remédio alopático não é bom, estão começando a entender que se não cuidar, não tiver uma alimentação mais saudável, se não tiver um cuidado com a saúde preventivo, que é o que a cannabis faz, elas vão ter problema no futuro. E a indústria se desespera ao ver isso, né? Porque elas ganham dinheiro com a doença, com a desgraça. E a partir do momento que tem uma erva natural que pode botar em risco todo esse império, a gente tem que fazer parte disso. Porém, não é fácil, porque isolar a cannabis já está sendo provado pelas pesquisas que não é bom, que ela precisa do efeito entourage, que ela precisa dos 400 componentes juntos. Então, quer dizer, é um mistério natural que deu um nó na indústria farmacêutica. Mas chega de indústria, né, meu? A gente tá... Eu acho que essa crise toda, coronavírus, tá nos mostrando... A gente vai ter que dar uma mudada aí, né? Eu acho, Pedro. Eu acho que esse lance aí de uma empresa vendendo remédio pro mundo inteiro, uma empresa vendendo carne pro mundo inteiro, isso aí vai ter que acabar, cara. A gente vai ter que ser mais autossuficiente, eu acho. Mais natural. A gente acabou de... A força do capital acabou de mostrar que não é tão forte assim, né? O capital foi o primeiro a cair, as bolsas foram os primeiros a cair, mostrou o quanto é frágil, e no final das contas, depois de tudo isso, a conta vai cair para o governo, e o que o governo não conseguir tratar, cuidar, vai cair para o terceiro setor, que são as ONGs, que são o social, a galera que realmente está ali na base da pirâmide ajudando e colaborando para que as pessoas melhorem e saiam dessa. Eu acho que ainda vamos ver, acho que a gente vai sair, espero, não vai ser fácil, mas espero que saiamos seres humanos melhores, pelo menos. Eu tô esperando isso aí, né? Porque tem que ter uma luz no fim do túnel, né? Eu já cansei de torcer por isso também, e toda semana ver um exemplo de seres humanos conseguindo ficar cada vez piores. Verdade, né? Vamos ver aí se no futuro as coisas melhoram. Por mais positivo que a gente seja, os exemplos negativos parecem usarmos uma porrada na cabeça, né? Mas eu acho que não perdura, viu? Não perdura. Eu sei do que você tá falando, eu acho que não vai ruim hoje. Pedro, olha só, nossos usuários estão em casa perguntando: como é que eu posso fazer para entrar em contato com a Santa Cannabis? Eu tenho um familiar aqui que talvez fosse ser beneficiado. Quantas associações que nem a Santa Cannabis existem no Brasil? Como eu posso procurar um pessoal desses aí até para talvez ajudar, né? A mão de obra também ajuda. Como é que o pessoal pode entrar em contato com vocês ou conhecer outras associações, Pedro? Bom, a Santa Cannabis, ela tá na página da internet santacannabis.com.br, tá no Instagram como @SantaCannabisMedicinal, no Facebook como Santa Cannabis, esses 3 canais da Santa Cannabis. Aí você tem associações espalhadas pelo Brasil inteiro, e aí o que eu indico é entrar na internet e procurar a associação de cannabis no meu estado. Coloca o estado e procura ver o que acha. E que tiver dificuldade, pode entrar em contato com a gente.
gente, que a gente pode indicar a associações parceiras, e aonde não tiver, a gente pode também fazer indicação médico. Hoje o nosso médico atende com atendimento virtual, então a gente pode fazer atendimento virtual, fazer toda a documentação virtual e fazer todo o encaminhamento pela Santa Cannabis, mesmo ela estando em Santa Catarina. Massa. Isso aí é bem legal, cara. Então, Pedrão, pra finalizar, cara, eu queria primeiro que tu esclarecesse. Eu ouvi algumas conversas aí de que a Santa Cannabis está estendendo um braço intercontinental e chegando em Portugal. Eu quero saber se você pode falar disso. E eu também queria que você aproveitasse daí para deixar um recado para quem está nos escutando em casa, para o pessoal que está nesse momento, né? Já sabe, beleza. Agora tem várias associações aí no Brasil com quem eu posso entrar em contato. Mas será que vale a pena entrar nessa briga? Como é que é? Então, eu queria que você compartilhasse aí as informações que você acha que a gente possa ter deixado passar batido por aqui e já se encaminhar para o encerramento desse episódio. Beleza, Igão, é o seguinte, Portugal vai saber aqui, não vai ser em primeira mão, porque na live que a gente fez com vocês, a gente acabou falando já, mas Portugal foi uma grande surpresa. A gente teve, inclusive, foi onde a gente se conheceu, né, Igor? Na Canadouro, através de uma palestra que a gente fez lá, acabou se conhecendo, bateu ali os interesses de transformar essa luta, de somar nessa luta. E aí o João Carvalho, que é o organizador da Canadouro, que é um cara que eu chamo ele de nosso padrinho em Portugal, ele nos incentiva, Pedro, precisamos fazer uma Santa Cannabis em Portugal, e com a tua ajuda eu faço, e nisso foi surgindo também outras pessoas como você, o Eric Diego, a Laura Ramos do PTMC, a Carla Dias do Observatório, a enfermeira Soraya, a enfermeira Patrícia Cunha, o João Humberto. E essas pessoas foram chegando, o Ginja, a doutora Margarida, o doutor Jorge Araújo, que é o nosso contador. Essas pessoas foram chegando e nos ajudando a montar. Então agora é uma questão só de as organizações aí voltarem ao normal, e logo a gente vai estar com o nosso NIF em Portugal pronto e poderemos trabalhar em conjunto com os nossos irmãos lusitanos. E com a ajuda sua e do Eric que tá aí, né, Igor? Cara, excelente, cara. Isso aí é uma excelente notícia, porque a gente sabe que, eu já falei várias vezes no TH Show, Portugal é um país que foi um dos primeiros a descriminalizar a cannabis, mas parou aí, né? Não teve muito mais evolução além disso. Inclusive, pouco se ouve falar sobre associações nesse sentido por aqui. Eu acho que vai ser um trampo bem importante esse que vai rolar aí, cara. E, pelo amor de Deus, tô animado demais. E só pra concluir daí, sobre se as pessoas devem entrar ou não nessa luta, a única coisa que eu posso dizer é que já demorou pra entrar nessa luta. Não perca mais tempo, não perca tempo. Você tá com alguma doença que tem indicação pro uso, procure um médico, procure uma associação. Se você não quiser uma associação, se você quiser um importador, as importadoras estão chegando aí. Não é um remédio barato, é um remédio caro e não é artesanal. A gente não pode dizer, não dá pra indicar como na associação um tipo de cepa para cada paciente. Não, você vai tomar o genericão, que pode ser que faça bem ou não, mas tá aí. Então, você que tem alguma doença com indicação para o uso, quebre o preconceito, tira o preconceito do corpo e vai correr atrás da cannabis medicinal, e pode ser uma grande opção. E Pedro, não sei se é do interesse se falar sobre isso, mas se eu sou um usuário e quero ajudar de alguma forma, porque eu acho que é importante se posicionar de várias formas, né? O pessoal pode ajudar, cara? Tem como meter a mão na massa? Pode sim. Lá no nosso cadastro, lá no site, você tem 3 tipos de associado. O associado comum, o associado paciente e o associado que quer participar do grupo multidisciplinar. Então, qualquer pessoa, eu tô fazendo meu TCC aqui, queria informações para continuar, para fazer um TCC bacana. Eu tô com uma ideia de uma pesquisa científica na universidade que eu tô aqui. Eu tô com uma ideia de
fazer um evento sobre cannabis na minha cidade. Qualquer pessoa que tiver interesse, nos procura, porque a associação tem também esse intuito não só de ajudar o paciente, mas de juntar pessoas e tentar encaminhar essas pessoas que pensam iguais em cima de algum projeto que possa fazer a gente avançar e levar informação e nossa qualidade de vida, saúde, tudo. Muito excelente, cara, excelente. Ô Nhoque, tu acha que esquecemos algo? Eu acho que é possível, né? Mas o papo foi bom até agora. Eu acho que nos próximos a gente vai continuar lembrando aí e vai informar o pessoal. É isso aí. Então eu agradeço aqui a presença do Pedro. Cara, muito obrigado por vir trocar essa ideia com a gente. Foi um papo excelente. Muito melhor, eu diria, do que aquela outra tentativa de gravação que tivemos. Eu acho que tá bem mais completo, bem mais redondinho. O pessoal de casa com certeza tirou muita dúvida sobre a cannabis medicinal. As portas estão abertas no TH Show, tá bom? Sempre que você quiser voltar aqui para trocar uma ideia com a gente, fique à vontade para sugerir até o tema, porque eu acho que é importante, cara. Eu e o Nhoque, a gente tem um papel que nós consideramos importante, que é de levar entretenimento pro pessoal, mas se a gente puder aproveitar o canal do TH Show para espalhar cada vez mais conhecimento em torno de cannabis medicinal mesmo, para ajudar as pessoas que precisam desse remédio, a gente vai fazer isso. Então eu acho que é importante a gente estar trabalhando junto. E para você de casa que está nos escutando, fica o site novamente da Santa Cannabis, Santa Cannabis com 2 N's em cannabis, tá? É cannabis como se fosse o nome científico da planta. Então santacannabis.com.br, e você pode procurar todas as informações por lá. Se você procurar no Spotify também, você vai encontrar um podcast do qual eu faço parte, já falei no começo desse episódio. O Nhoque, ele vai entrar em breve, eu tô lutando por isso, né? Já joguei a bola aqui, vai ser com o Pedro. e eu acho que é isso então, meus amigos. Muito obrigado por esse papo. Voltamos no mês que vem com mais um episódio da Santa Conversa aqui no TH Show. Um abraço para todo mundo de casa e tchau! Estalo Podcasts.